Hi everyone, how are you doing? Espero que esteja todo mundo bem. E na aula de hoje a gente vai trabalhar como descrever a aparência física de uma pessoa, utilizando para isso não só o vocabulário mais adequado, com substantivos e adjetivos mais apropriados, como também dois verbos que são de suma importância em língua inglesa, que são o be, sim, o famoso verb to be, e o have, ambos super utilizados nesse idioma, ok? Lembrando que todas as atividades que nós vamos responder juntos daqui para frente estão lá no Drive da turma, então recomendo que vocês deem uma olhadinha no arquivo e de vez em quando deem uma pausa no vídeo para tentar responder as questões antes de eu dar as respostas, ok? Combinado? Então, vamos lá. Na questão número 1, eu peço para vocês lerem a fonte, o título e o primeiro parágrafo do texto que eu disponibilizei lá no arquivo, para tentar, com essas informações, inferir o conteúdo do texto. Ou seja, chegarem à conclusão do que se trata o texto, do que ele fala ao longo do seu corpo, ok? Então, olhando lá a fonte no fim do texto, quem tem um conhecimento prévio de leitura de artigos jornalísticos e jornais em língua inglesa, talvez já tenha um conhecimento prévio de que o The Guardian é um jornal norte-americano bastante famoso. Então, só por aí a gente já sabe que se trata de uma matéria jornalística, um artigo online de jornal. E qual a manchete ou o título desse artigo jornalístico? She looks like me. What kids really think of the new Barbie? E logo de cara tem uma expressão que se destaca bastante nesse título, que é look like. Qual que seria o significado de look like em inglês? To look like someone é o equivalente a parecer-se fisicamente com alguém. Outro exemplo da vida real que eu posso dar para vocês. I look like my father. Ou seja, fisicamente, eu me pareço com o meu pai. Aliás, comentem lá no Facebook da turma se vocês concordam com essa frase, pela imagem que eu separei para vocês. Então, na estrutura she looks like me, o que o falante quis expressar? Que ela, she, looks like, ou seja, se parece fisicamente com quem no caso? Me significa comigo. E ela quem no caso? Existe algum nome próprio nesse título que indique quem é essa pessoa ou quem é essa personagem? Sim. Barbie, a boneca. Então, a boneca Barbie se parece comigo. Essa é provavelmente uma citação que está lá no corpo do texto. Isso a gente sabe porque está entre inverted commas, ou aspas. E quem que falou essa frase? As kids entrevistadas ao longo do texto, ou seja, crianças que foram entrevistadas. E o que elas expressaram ao longo dessas entrevistas? What they really think, ou seja, aquilo que elas realmente pensam ou acham sobre a nova Barbie, ok? E lá no primeiro parágrafo, quais palavras-chave ou cognatos, ou seja, palavras parecidas com outras que a gente tem em português que se destacam? A autora do texto começa dizendo que we invited, ou seja, nós convidamos. Nós quem, no caso?
a gente já sabe que se trata de um texto jornalístico. Então, provavelmente, a equipe do jornal, na qual a autora se inclui, convidou quem, no caso? Quando eles dizem a group, um grupo, of 7 girls, 7 meninas, and a 2-year-old boy, ou seja, um menino de quantos anos? 2, por isso que a gente diz 2-year-old, antes do substantivo boy. Para quê? Quando eles dizem to play, quem joga videogame vai saber essa. Para brincarem com o que exatamente? Com as novas Barbies Fashionista, que é o nome dessa nova coleção de bonecas. E para quê que esses jornalistas fizeram esse convite? Para que eles give their take. E qual que seria o significado de give their take? O que seria someone's take on something? Basicamente, someone's opinion on something, ou seja, a opinião de alguém sobre algo. Por isso que, se a gente quer, por exemplo, perguntar a opinião de alguém acerca de um assunto muito polêmico ou de um problema, que pergunta que a gente costuma utilizar? What's your take on this issue? Qual que é a sua opinião sobre esse assunto, sobre essa questão, sobre esse problema? Ok? Então, someone's take on something, opinião de alguém sobre algo. E uma opinião sobre o quê, basicamente? Lá no final do parágrafo, a autora diz: changes to the classic doll. Mudanças em relação a quê? A boneca, doll, qualquer boneca, qualquer Barbie. Não, no caso, a Barbie classic, aquela que é a clássica, a versão mais famosa, mais conhecida, em relação à nova coleção, ok? Na questão número 2, eu faço perguntas de compreensão, e assim como em qualquer prova que vocês forem fazer na vida, não só o Enem, eu indico fortemente que vocês leiam as perguntas antes de lerem o resto do texto, ok? Porque as próprias perguntas já dão dicas muito úteis acerca do conteúdo dele, ok? Então, primeira pergunta, lá na letra A. Como são descritas, no primeiro parágrafo, as crianças entrevistadas? Como que eles descrevem as meninas? Quantas eram? Quantas foram? 7, então 7 meninas. Dentro de que faixa etária? Quando eles dizem between the ages of 2 and 8. Com idades entre quantos anos? 2 e 8. E quanto ao menino, quantos anos a gente já falou que ele tinha, quando a gente diz 2-year-old boy? 2, ok? É dessa forma que as crianças entrevistadas são descritas. E de acordo com o segundo e o terceiro parágrafos, o que há de diferente nas bonecas dessa nova coleção? Que palavras-chave que indicam de que forma que a marca Barbie se inovou nessa nova coleção? Bom, então, lá no segundo parágrafo, a gente tem uma citação de uma das crianças entrevistadas dizendo o seguinte: most of, ou seja, the majority, ou a maioria, de quê? Of our Barbies, das nossas Barbies, are super skinny. Então, são super magras, ou magérrimas. These ones, ou seja, essas que eu estou mostrando aqui, are bigger, ou seja, são maiores. Lembrando que o adjetivo big
isolado significa grande. E quando a gente acrescenta o ER ao final dele, formando a palavra bigger, a gente forma um adjetivo comparativo de superioridade. Como assim? O que essa criança quis dizer quando ela diz que these ones are bigger? Que essas Barbies que ela está apontando são maiores do que as que ela conhece. E lá no início do segundo parágrafo, a autora menciona também the mix, ou seja, um misto ou uma mistura de ethnicities, ou seja, de diferentes raças ou diferentes etnias. São essas as inovações da nova coleção. E lá no segundo parágrafo, a autora descreve por que uma menina chamada Zoe escolheu brincar com a Barbie de cabelo azul. O que eu recomendo que vocês façam nesse tipo de pergunta que tem um substantivo próprio, um nome próprio? Que vocês escaneiem o texto, ou seja, façam uma leitura rápida dele, já procurando por esse nome no parágrafo indicado, ok? Então, lá no segundo parágrafo, o que é dito sobre a menina Zoe? Por que ela grabbed, ou seja, pegou, the blue-haired Barbie, a Barbie de cabelo azul? É que a gente tem uma citação dela justificando essa escolha, quando ela diz because she has sunglasses. Então, porque ela tem o quê? O que seriam esses sunglasses? A palavra sun, isolada, significa o quê? Sol. Glasses, em contrapartida, óculos. Óculos de grau. Juntando um vocábulo com o outro, que palavra que a gente forma? Sunglasses ou óculos de sol, ok? Então, ela simplesmente escolheu essa Barbie de cabelo azul porque ela gostou da ideia da Barbie usar óculos de sol. E por que a Beatrice e a Lila gostaram da Barbie interracial? Essa situação é descrita lá no último parágrafo. Como que a Beatrice é descrita? Os autores dizem o seguinte: Beatrice, 2, ou seja, de 2 anos de idade, who is mixed race, ou seja, que é uma menina interracial, ou seja, filha de pais de diferentes raças ou diferentes etnias. Por exemplo, um pai branco com uma mãe negra, ou vice-versa. Immediately grabbed, então imediatamente pegou the petite Barbie, ou seja, a Barbie baixinha, e declarou I'm similar, ou seja, eu me pareço, eu sou parecida. Então ela se compara com a boneca. E a Lila, who is also mixed race, ou seja, que também é uma menina interracial, ou seja, filha de pais de diferentes etnias, também gostou da Barbie chamada de petite, que é a Barbie baixinha. E ela justifica aqui numa citação feita no resto da sentença, quando ela diz She looks very different to our other Barbies. Então, ela é muito diferente das nossas outras Barbies. E lá no fim do parágrafo, como que ela conclui essa linha de pensamento? Dizendo o seguinte: These ones, ou seja, essas aqui, look like, que significa o que mesmo? Se parecem fisicamente com quem? People that walk down the street, ou seja, pessoas que andam na rua, pessoas que a gente costuma ver andando na rua, ok?